Eu sigo apresentando, então, o nosso penúltimo texto desta tarde. Se chama Danos Sociais na Desobediência aos Decretos de Suspensão das Atividades Empresariais em razão da Covid-19. É uma coautoria que foi feita entre o professor Clayton Reis, com Guilherme Alberge Reis e a Rafaela Nogaroli. O professor Clayton Reis também dispensa apresentações, pós-doutor em Responsabilidade Civil pela Universidade de Lisboa, é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, magistrado aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, professor universitário e advogado. A Rafaela já esteve conosco anteriormente, proferiu exposição, e o Guilherme, que também assina o texto da obra, mestrando em Direito das Relações Sociais pela UFPR, bacharel em Direito das Relações pela Unicuritiba, especialista em Direito Processual Civil e advogado. Nos brindará com uma exposição certamente muito rica o professor Clayton Reis, e eu passo a palavra então a Roberta. Olá, professor Clayton, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo envio do texto. A ideia de danos sociais aqui, ela sem dúvida emerge de toda essa discussão. A gente queria explorar um pouco a abordagem que o senhor faz no texto, que vocês fazem no texto, né? Sobre a ideia de que o dano social ele existe se houver um descumprimento a decretos de suspensão de atividades, né? E isso pode vir a ideia e a mente, a nossa gatinha querendo participar também, como funcionaria essa ideia e se há alguma contradição na palavra, né, na ideia de um dano social quando a gente trata desses decretos de suspensão de atividade. Pois não, muito obrigado, professora Roberta Densa. Eu quero agradecer inicialmente ao professor Carlos Edson, a professora Roberta Densa e, particularmente, o professor Nelson Roosevelt, né, pela gentileza do convite. Professor Nelson, uma satisfação revê-lo, né, online, e ficamos muito felizes realmente com o seu convite. Quero parabenizá-lo pela essa brilhante iniciativa de ouvir aí expositores tão brilhantes como aqueles que tiveram a oportunidade de manifestar as suas ideias e os seus pensamentos. Eu quero também agradecer a esse artigo que foi feito a 6 mãos, né, ao Dr. Guilherme Alberge Reis, a doutora Rafaela Nogaroli, que deram uma contribuição realmente importantíssima, valiosíssima a esse tema, que é um tema realmente muito palpitante, sabe? Bom, primeiro eu faria uma breve introdução, afirmando que o campo da responsabilidade civil, a área da responsabilidade civil, ela está sempre aberta a novos danos. Tanto é verdade que a súmula 37 permite a acumulação de danos morais com outros diversos danos, né? E vejam, por exemplo, as senhoras e os senhores, que houve época que se falava apenas em dano moral. Depois o dano se estendeu ao dano estético, diferentemente do dano moral, e abriu espaço também para o dano da pessoa jurídica, de maneira que o nosso sistema jurídico está sempre aberto à recepção de novos tipos de danos. E é exatamente sobre esses novos tipos de danos que eu quero falar, sobre os danos sociais. Primeiro, é preciso fazer uma brevíssima retrospectiva de que a sociedade humana está vivendo realmente uma situação inédita, inesperada e imprevisível, que é a chegada da Covid-19. Né? Essa pandemia está realmente mudando hábitos, costumes e, ao mesmo tempo, criando novas situações jurídicas, como nós vamos perceber. Né? De maneira que essa pandemia teve como consequência, em razão da disseminação do vírus Covid-19, um isolamento em razão da sua rápida disseminação, e nós estamos vivenciando isso diariamente no mundo inteiro, particularmente os países que estão mais em evidência, a Itália, a Espanha e agora recentemente os Estados Unidos. No Brasil também isso vem se multiplicando de uma maneira muito preocupante e assustadora. Ora, a solução adotada pela OMS
foi no sentido de um isolamento para que não houvesse aglomerações e isso pudesse permitir a disseminação e a contaminação coletiva motivada por esse vírus desconhecido e extremamente perigoso. Muito bem. Com essa situação sugerida e recomendada enfaticamente pela OMS, os governos, alguns até demoraram um pouco a tomar medidas, como, por exemplo, o prefeito de Milão, e depois ele se pedindo desculpas de que realmente ele estava equivocado, e, de uma certa forma, também o presidente Trump dos Estados Unidos estava adotando o mesmo procedimento. Porque sabe perfeitamente a preocupação dos governantes dos efeitos devastadores na economia que isso está gerando. Muito bem. De forma que foram elaborados, a presidência da República elaborou alguns decretos, e especialmente uma lei sobre a Lei 13.979 de 2020, estabelecendo o isolamento necessário. Mas há uma outra questão importante, que os municípios e os estados federados começaram a adotar medidas independentes da orientação da presidência da República. Aí se discutiu essa questão, que chegou ao Supremo Tribunal Federal, se essa competência ela seria concorrente e teria validade. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, estabeleceu, como nós já sabemos, de que essa competência concorrente se aplica também aos municípios e aos estados de forma independente. Porque nós temos que levar em consideração o seguinte: alguns estados apresentam situações mais particulares. Em algumas cidades, como, por exemplo, a capital de São Paulo, que, em razão da aglomeração, em razão da concentração urbana muito grande, isso gera uma disseminação muito perigosa, como está ocorrendo, né? Realmente, São Paulo está, digamos assim, chefiando o número de mortos que vem ocorrendo diariamente, semanalmente, na capital de São Paulo. Mas também outros estados, como, por exemplo, Manaus, que já está com seus leitos UTI superlotados e sem condições de atender novos pacientes que estão contaminados pelo vírus. De maneira que a competência, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso em plenário, essa competência ela é concorrente e, por consequência, ela vale perfeitamente as medidas de isolamento, de não permitir que empresas e outras entidades, mesmo de pequeno porte, permitam aglomerações de pessoas e isso possibilita a disseminação do vírus. Muito bem. Aí surge uma questão muito importante, que são os danos sociais, né? Os danos sociais é um instituto que já é conhecido, e foi elaborado pelo professor Junqueira de Azevedo, e, inclusive, há até um enunciado 456 do STJ que faz referência aos danos sociais. O que são os danos à sociedade, que incidem na sociedade a nível de vida, tanto por o seu relacionamento moral, principalmente a respeito da segurança das pessoas. De maneira que é um dano que afeta a sociedade diretamente em razão de situações específicas como essa que nós estamos vivendo atualmente. O que significa dizer que aquelas empresas, pequenas, médias e grandes empresas, que violarem esse dispositivo expresso decretado pelos estados, pelo governo federal, pela União, pelos estados e pelos municípios, poderá haver uma responsabilidade dessas empresas. De maneira que nós vamos observar, dentro desse pensamento objetivo, claro e preciso, de que realmente quem descumprir essas normas impositivas, que são normas legais válidas e legitimadas, corre o risco de serem responsabilizados pelo fato. Então, vamos analisar, por exemplo, um pequeno bar que reúne um grupo de pessoas, né, um número pequeno de pessoas, teria uma responsabilidade pelos riscos decorrentes. Não haverá necessidade de se provar, porque se tratam de dano in re ipsa, né? De forma que não haverá necessidade da prova efetiva de que realmente ocorreu em face da disseminação, a contaminação de um grupo
pequeno ou grande de pessoas que foram contaminadas em consequência disso. Pode ocorrer, por exemplo, com uma grande empresa que tem uma quantidade imensa de funcionários e há uma concentração desses funcionários nos locais de trabalho, no ambiente de trabalho, e isso tem uma repercussão muito maior. De maneira que a dimensão do fato fica comprovado em razão do número de pessoas que estão aglomeradas, né, a essas pequenas, médias e grandes empresas que descumprem ordem legislativa, que são legitimados, como nós percebemos. Agora, o que nos ressalta, o que nós devemos destacar aqui nesse momento é exatamente a necessidade da prova do fato. Não, a simples situação de risco já gera realmente os danos sociais, tá certo? Porque o efeito é imediato. Todos nós sabemos perfeitamente que nós estamos vivendo época de isolamento, né? E isso tem que ser cumprido fielmente, né? De maneira que o mero descumprimento a esta ordem legal, sem a necessidade da prova, já que se trata de um dano in re ipsa, já é demonstrável de que o risco inerente ao fato envolve danos sociais. Porque vamos imaginar o seguinte, e quais seriam os danos efetivos que poderiam ocorrer? Nós sabemos que o sistema SUS está sobrecarregado, e o governo federal vem destinando recursos imensos para suprir deficiências instrumentais, hospitalares, médicos e enfermeiros, enfim, do pessoal que trabalha nessa área de saúde, ao vírus Covid-19, né? De forma que esses investimentos adicionais, em razão do descumprimento de ordens legislativas promulgadas, implica realmente numa responsabilidade da empresa que procedeu dessa forma, né? Agora, claro, a questão da fixação dos danos são danos são novos danos, uma nova categoria de situação que vai depender cada uma de situações específicas, né? De maneira que isso ficará a critério do arbítrio boni-viri, do magistrado, desculpe, do magistrado que vai fixar os valores que sejam compatíveis, né? Levando-se em conta, evidentemente, uma série de fatores, como, por exemplo, o grau de culpabilidade da empresa que, descumprindo ordem legal, reuniu um grupo de pessoas e isso houve uma disseminação maior e, por consequência, investimentos de pessoas que tiveram que ir para UTIs e hospitais que estão superlotados. Então, os investimentos em consequência desse fato é que vão gerar esses danos. Claro que na fixação dos valores, o juiz ele tem que levar em conta vários fatores, como o grau de disseminação, o número de pessoas que foram infectadas, independentemente, como nós afirmamos, da necessidade da prova desse fato, tá certo? Do dano realmente, né? Basta apenas a culpabilidade que ocorreu inevitavelmente e o nexo de causalidade em consequência do processo de disseminação da infecção. De forma que isso ficará a critério do magistrado, levando em consideração esses aspectos. Uma pequena empresa que reúne um grupo de 20 pessoas, haverá um nível de responsabilidade. Agora, imagine uma empresa que tem 1.000 funcionários trabalhando dentro de galpões da empresa, é claro que a responsabilidade se torna maior. E o magistrado levará em conta esses fatores todos para estabelecer o quanto indenizatório. Então, a nossa proposta nesse artigo, né, muito bem elaborado pela Rafaela e pelo doutor Guilherme Albergira, a doutora Rafaela e o doutor Guilherme foram muito eficientes e investigaram profundamente essas questões e os efeitos que elas podem ter em consequência desses elementos formais da responsabilidade civil. Então, basicamente, eram essas situações, né, que nós queríamos na apresentação do artigo e, mais ainda, dos danos sociais que estão aí presentes, observado essas características como nós verificamos. Mais uma vez, agradeço muito, professor Nelson, é uma satisfação. Tudo de bom, professor. Parabéns por esta iniciativa maravilhosa, que tenho certeza que a sociedade brasileira vai receber muito bem
o seu trabalho e essas publicações que estão sendo realizadas. Cumprimento também, mais uma vez, a professora Roberta Densa pela sua gentileza em nos convidar e nos possibilitar o acesso online nessa situação. Também ao Dr. Carlos Edson, nosso agradecimento. Muito obrigado. Professor Cleiton, nós aqui que agradecemos, muito pertinente o tema. Nossa segunda pergunta seria justamente sobre o valor de indenização, o senhor já falou sobre esse ponto. Me parece que realmente vai acender novamente aí a discussão sobre os danos sociais, em especial em razão desse descumprimento, né, dos decretos e da suspensão de atividade de uma forma geral. Tivemos vários casos assim aqui em São Paulo e houve sanções administrativas, mas a gente precisa ver aí quais serão os próximos passos. Então, professor Cleiton, muito obrigada pela participação e vou passar a palavra novamente ao Faleiros para que a gente tenha a nossa última intervenção do dia, de um dia extremamente proveitoso. Vamos lá, Faleiros. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cleiton. Muito obrigado, Roberta. Eu externo os meus agradecimentos também, professor Cleiton, ao Guilherme, que eu sei que está aí com o senhor, e a Rafaela, que nos acompanha também neste horário. Foi realmente brilhante, né? As palavras não conseguem exprimir a gratidão que temos pela vossa participação.